Bem-vindos ao Dormicast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. Não literalmente. Imagine-se por um instante em um mundo onde a luz da manhã chega difusa, filtrada por vidros sujos ou, mais provavelmente, por buracos na parede de madeira. Você desperta com o cheiro de palha úmida, fezes de cavalo, suor humano fermentado e o leve perfume de mofo ancestral. O lençol, se é que pode se chamar assim, coça. Tem pulgas. E você sente uma coceira na virilha que provavelmente não é psicológico. Bem-vindo ao mundo medieval. Ou melhor, bem-vindo à sua última manhã viva, se fosse transportado para lá agora. Ouvimos muito falar sobre a Idade Média como esse tempo de castelos e cavaleiros, romances proibidos e tavernas cheias de canecos de cerveja. Mas a realidade é outra. Aqui não há anestesia. Nem sabão como conhecemos, nem privacidade, nem sabedoria nutricional, nem segurança. O ar é denso, a água é suspeita. A morte é banal, você não duraria um dia, e nem eu, nem com nosso conhecimento moderno, nem com toda a pose de superioridade tecnológica que carregamos. Porque o que nos mataria aqui não é apenas a bactéria, é o ritmo, é a lógica, é o tempo. Neste vídeo, ou melhor, neste mergulho sensorial em um pesadelo histórico, vamos percorrer as entranhas da vida comum medieval. Vamos andar pelas ruas enlameadas, sentir o cheiro de urina misturada com incenso, ouvir os sinos que anunciam a morte e os gritos dos condenados. Vamos descobrir por que os banhos eram vistos com desconfiança, por que o pão podia te envenenar lentamente e como era o verdadeiro terror de uma visita ao barbeiro, que também era cirurgião, curandeiro e açougueiro, tudo na mesma mão suja. Aqui, a peste não é metáfora. O inferno está sempre próximo. E a sobrevivência é um ato de resistência diária contra um mundo que não está nem um pouco interessado no seu bem-estar. Você está prestes a descobrir que viver na Idade Média não era apenas difícil, era absurdo. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo histórias como essa, onde a narrativa encontra o desconforto e a história morde em vez de acariciar. E me diga aí nos comentários, de onde você está nos ouvindo e que horas são. Agora sim, aperte os dentes, aperte o cinto e respire pela boca. A jornada começa. Acordar na Idade Média não é como sair da cama numa segunda-feira com preguiça. É mais como emergir de um transe inquieto, com o corpo dolorido, o nariz entupido com o cheiro de mofo e esterco, e a certeza inconfundível de que o dia será uma nova rodada de sobrevivência. O sol ainda nem apareceu, mas você já foi despertado por galos, por crianças chorando ou por algum sino distante que anuncia que é hora de começar a sofrer. Não existe despertador, nem cobertor de penas, nem travesseiro anatômico. Existe palha, pulgas, lençóis encardidos. O que chamamos de cama é uma tábua irregular, coberta com qualquer coisa que consiga ser dobrada e aquecida, e que muitas vezes fede. Você se senta, espreguiça, sente uma leve tontura. Pode ser fome, pode ser o pão de ontem. Pode ser a peste negra começando a dar as caras, mas você não tem tempo para pensar nisso, porque o dia começa cedo e começa com o estômago vazio. Na nossa cabeça moderna, a primeira refeição do dia deveria ser um momento reconfortante. Café quente, frutas frescas, pão macio, talvez ovos mexidos com uma pitada de sal e uma manteiga que derrete na boca. Mas aqui, no mundo medieval, essa expectativa é mais absurda do que acreditar em unicórnios. O que você tem é, na melhor das hipóteses, um pedaço de pão. E não é um pão como você conhece. Não há fermento regulado, não há controle de qualidade. O pão é uma massa densa, escura, muitas vezes seca, com gosto de papelão envelhecido e textura de tijolo. E aqui começa o seu envenenamento diário.
A farinha usada nesse pão pode estar contaminada com um fungo letal chamado Claviceps purpurea, também conhecido como esporão do centeio. Esse pequeno vilão libera toxinas capazes de provocar alucinações, convulsões, necroses e delírios. Mas ninguém sabe disso. Os padeiros apenas moem o centeio, assam o pão e entregam à população. Comer é uma roleta russa. Em um vilarejo do sul da França, no século IX, mais de 200 pessoas morreram em uma única semana por causa de pão contaminado. E o pior, chamaram de maldição divina. Rezar foi a única solução proposta. Se não tem pão, talvez você tenha acesso a um mingau ralo, feito com restos de aveia e água fervida. Sem leite, sem açúcar, sem sabor. A textura é a de cola escolar. A aparência, um insulto visual. Mas você come, porque precisa. Porque o corpo, mesmo nesse estado, ainda exige combustível. Agora, imagine beber alguma coisa. Um suco? Impossível. Café? Ainda não existe. Chá? Raro e caro. A única bebida comum é a água. Ou melhor, aquilo que eles chamam de água. Um líquido extraído de poços rasos, contaminado por fezes humanas e animais, e com gosto de ferro e decomposição. Beber dessa água é um convite à disenteria, cólera, tifo e morte. Por isso, os adultos, e até as crianças, preferem a cerveja fraca, conhecida como small beer. Com teor alcoólico mínimo, ela é menos uma festa e mais uma profilaxia primitiva. Fermentada e levemente amarga, ela é consumida em todas as refeições, inclusive no café da manhã. E não pense que você pode acompanhar esse banquete com frutas. A maioria das frutas está passada, apodrecida ou infestada de larvas. As maçãs têm buracos de vermes. As peras exalam um cheiro agridoce de morte. E mesmo assim, são consumidas, porque a fome é mais poderosa que o nojo. Os utensílios? Esqueça. Talheres são luxo. Colheres, talvez uma. Garfos ainda não chegaram. Você come com as mãos. Mãos que não foram lavadas desde ontem. Ou antes de ontem. Porque sabão é caro. E higiene, um conceito que se resume à alma, não ao corpo. O gesto de lavar as mãos é mais litúrgico do que sanitário. O resultado? Doenças de contato, intoxicação, contaminação cruzada. E o ambiente? Você come onde dorme, ao lado da cama, da urina no balde, das pulgas que pularam da palha. O cheiro no ar é uma mistura de fermento, suor velho, rato e fumaça. A fumaça, aliás, é constante, porque o fogo precisa ser mantido aceso para aquecer e iluminar. A fumaça enche os pulmões, causa tosse, irrita os olhos, mas ninguém reclama, porque isso é o normal, isso é o comum. Você dá a última mordida naquele pão duro, torcendo para que hoje ele não esteja infectado. Bebe um gole da cerveja morna e sente o estômago protestar. Já começa a se curvar com a leve pressão do desconforto. Não sabe se vai vomitar ou arrotar, mas sabe que precisa sair, porque o trabalho chama. E a fome, mesmo assim, continua. E o hálito, um espetáculo à parte. Dentes cariados, gengivas inflamadas, sem escova, sem pasta. Apenas um ramo de planta mastigado de vez em quando, para tentar disfarçar o odor de decomposição bucal. Beijos não são comuns, e agradeça por isso. Um beijo medieval poderia ser classificado como ataque químico. Com o estômago dolorido, o hálito tóxico e a alma em alerta, você sai para enfrentar o que o dia reserva, e tudo isso antes mesmo do sol nascer completamente. Essa foi apenas a primeira refeição do dia, e você já está em dívida com a própria vida. Você respira fundo e empurra a porta. A madeira range como se estivesse viva, e talvez esteja. Carunchos, fungos, a umidade ancestral de séculos de ignorância acumulada. O ar que entra nos seus pulmões é denso, abafado, saturado de partículas invisíveis que desafiam sua imunidade moderna.
Lá fora, o dia começou, mas o céu ainda está cinzento, encoberto por uma névoa espessa que não é apenas natural. É fumaça, exalação humana, o vapor das entranhas da cidade medieval. Você está prestes a caminhar pelas ruas, ou melhor, pelos intestinos da civilização. A rua não é calçada, é barro, um barro preto, gorduroso, feito da mistura perfeita de terra, fezes, urina, sangue de animais, restos de comida e podridão humana. Cada passo afunda. Seu calçado, se é que tem um, cola e range. A cada passada, você carrega consigo um pouco desse solo maldito, impregnando suas roupas, sua pele, seus ossos. E tudo isso é normal, é cotidiano, é inevitável. Os becos são estreitos. As casas de madeira e pedra se erguem como se estivessem inclinadas umas sobre as outras, criando túneis de sombra onde a luz solar hesita em entrar. As janelas são minúsculas, cobertas com panos, tábuas ou pedaços de couro curtido. Não há cortinas, não há vidro transparente. A privacidade é um luxo dos castelos. Aqui, tudo é público, até o sofrimento. As valas centrais das ruas, aquelas que deveriam ser canais de drenagem, são, na verdade, esgotos abertos. Tudo vai para lá. O conteúdo dos penicos, a água suja das cozinhas, o sangue do matadouro, as vísceras dos peixes, os restos das feiras. É um rio imundo que corre lentamente, borbulhando, exalando gases sulfurosos que fazem os olhos lacrimejarem. Ratos nadam nele. Crianças também. Algumas por brincadeira, outras porque não há alternativa. Você desvia de uma carroça puxada por um burro magro, com costelas à mostra e olhos tristes. O condutor grita palavrões, tenta apressar o animal com chicotadas secas. Na carroça, sacos de farinha, pedaços de carne crua, peles ensanguentadas. Nada coberto. As moscas fazem a festa. E a cada solavanco, um pouco do líquido escorre pelos cantos, gotejando no barro já saturado. Mulheres lavam roupas nas portas de suas casas. Esfregam panos em bacias de madeira com água escura, sabão ralo feito de gordura de animal. Conversam entre si. Observam você passar. O olhar delas é curioso, desconfiado. Aqui, o desconhecido é sinônimo de perigo. E você, mesmo sendo o local, é sempre um possível problema. As doenças andam de mãos dadas com o cotidiano. Tosse, feridas abertas, peles descascando, olhos inflamados. Ninguém esconde os sintomas. Não há para onde fugir. A ideia de contágio é nebulosa. A culpa recai sobre o pecado, não sobre os micróbios. Se você está doente, é porque merece. Ou alguém te amaldiçoou, ou Deus quer te ensinar algo. E então, vem o som. Os sons da cidade são uma orquestra de angústia, gritos de vendedores, peixe fresco, cebola, cebola barata, gritos de dor. Um garoto caiu, raspou o joelho no chão e agora chora, enquanto a mãe o puxa pelo braço e diz para ele parar de frescura. Gritos de loucura. Um homem nu corre entre as casas, rindo sozinho, coberto de lama. Alguns dizem que ele viu o diabo. Outros que perdeu a família para a peste e nunca mais voltou a ser o mesmo. Ninguém o ajuda. Ele é parte da paisagem. Você tenta manter os olhos no chão, mas tropeça em algo duro. Uma pedra? Não. Um osso. Talvez de animal, talvez não. Às vezes, corpos são abandonados. Principalmente os indigentes. Alguém os encontra. Enterra, ou joga no rio, ou deixa por aí. Há sempre alguém para limpar, ou para ignorar. O perigo maior, no entanto, não é o barro, nem os ratos, nem as doenças. É a gente. Sim, os outros. As pessoas, os vizinhos, os estranhos. Todos armados com suas suspeitas, suas crenças, seus medos. Um olhar errado pode gerar um rumor. Um rumor pode gerar uma acusação. E uma acusação, na Idade Média, é o começo do fim. Você passa por um grupo reunido em círculo. No centro, um homem ajoelhado, camisa rasgada,
sangue escorrendo do nariz. Ao lado dele, um sacerdote grita. Acusa-o de blasfêmia, de bruxaria, de sodomia. Não está claro o que ele fez, mas a multidão já decidiu. Ele é culpado. Algumas pedras já foram lançadas. Logo, será levado para a prisão ou para o poste mais próximo. E ninguém vai impedir. As praças são especialmente perigosas. São onde se reúnem os mercados, os anúncios reais, as punições públicas. O pelourinho está sempre presente e frequentemente ocupado. Culpados de pequenos crimes são chicoteados ali, amarrados, humilhados. Não é apenas castigo, é espetáculo. Crianças assistem. Comem pão velho enquanto o sangue pinga na calçada. Você passa por uma feira. As barracas são toscas, feitas de madeira e lona. Frutas, verduras, carne, pão. Tudo exposto. Sem refrigeração, sem inspeção. Você compra uma maçã, dá uma mordida. Dentro, um verme gordo se contorce. Você cospe. O vendedor ri, diz que é sinal de frescor. E não há para quem reclamar. Na esquina, um barbeiro anuncia seus serviços, um cartaz tosco pendurado. Sangrias, extrações, ventosas, cortes e cura divina. Dentro, uma cadeira manchada, uma lâmina gasta, um pote com água avermelhada. Um homem grita lá dentro. Você continua andando, e então vem a chuva, fina, insistente. Transforma o barro em lama, a lama em armadilha. Os ratos correm, as crianças escorregam, os adultos xingam, e você percebe que precisa encontrar abrigo, mas não há muitos, porque a rua, na Idade Média, é como um organismo vivo. Ela respira, ela fede, ela pulsa e ela engole. Você encontra uma taverna, a madeira é escura, o telhado pinga. Mas lá dentro há calor e cerveja, e talvez, por algumas moedas, uma tigela de sopa. Você entra, se acomoda, respira o cheiro de fumaça, álcool barato e suor acumulado. E percebe que sobreviveu à rua. Por hoje. Mas lá fora, ela continua viva. Esperando sua próxima caminhada. Amanhã na Idade Média não é uma promessa, é uma roleta russa. E se você chegou até aqui, passando ileso pela comida contaminada e pelo desfile de pestilência das ruas, prepare-se. Porque agora vem um dos momentos mais cruéis da sua estadia medieval: ficar doente. A dor começa discreta. Uma pontada no estômago, uma febre leve, um calafrio estranho. Talvez você tenha apenas comido algo estragado, o que é estatisticamente provável. Mas aqui, toda dor é prenúncio. Todo sintoma é ameaça. E toda ameaça pode ser o início do fim. Você se pergunta: onde está o médico? Quem pode te ajudar? Spoiler, você não quer a ajuda do médico medieval. A medicina da época era um teatro de horrores travestido de ciência. Baseava-se na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Cada pessoa era um caldeirão ambulante desses líquidos. Doença? Um desequilíbrio. Cura? Reequilibrar. Como? Sangrando você até parecer um frango depenado. Você se arrasta até a casa do barbeiro cirurgião, um profissional multitarefa. Corta cabelo, arranca dentes, aplica sanguessugas e, se necessário, corta fora pedaços do corpo, tudo com a mesma faca. A sala onde ele atende tem cheiro de sangue coagulado, suor fermentado e ervas apodrecidas. Você se senta na cadeira de madeira. Ele olha sua língua, cheira sua urina e, com ar de sabedoria, decide que você precisa aliviar o sangue. O processo é direto. Ele pega uma navalha, sem esterilização, faz um corte no seu braço. O sangue escorre para uma bacia de ferro. Você sente a tontura antes da melhora, porque ela não virá. Talvez isso piore a infecção. Talvez cause uma. Talvez você simplesmente desmaie e nunca mais acorde. E mesmo assim, isso é considerado um tratamento respeitável. Mas digamos que você não tenha acesso ao barbeiro. Talvez viva no campo. Talvez não tenha moedas. Então você busca a sabedoria local,
a curandeira. Ela vive na beira do vilarejo. É velha, enrugada, cheira a fumaça e sabugueiro. Tem um gato preto, sempre um mau sinal. Ela prepara chás, pomadas, ungüentos. Põe você sentado em uma cadeira de palha, passa uma pasta de alho com mel na sua testa e murmura palavras em latim macarrônico enquanto queima ervas. Às vezes funciona, outras vezes não. Mas a fé tem seu papel. Você acredita. Isso é parte da cura. O problema é que a fé popular também é instável. Se a cura não vem, a curandeira vira bruxa. E aí, sua última esperança vira uma fogueira no meio da praça. E quando o mal é mental? E se você começa a ouvir vozes ou ter visões? Esquizofrenia, depressão, traumas? Para a Idade Média, isso é possessão, é influência demoníaca. A cura é exorcismo. Você é levado à igreja. Um padre grita latim sobre sua cabeça, joga água benta, amarra seus braços, força jejum e noites sem dormir. Você não melhora. Mas para eles, o demônio está enfraquecendo. E quanto mais você sofre, mais próximo da libertação estará, ou da morte. O que vier primeiro. Os hospitais não são refúgios. São depósitos de doentes, lentos campos de concentração para pobres e incuráveis. As camas são compartilhadas, as cobertas nunca lavadas. Os atendentes, muitas vezes monges, lidam com orações mais do que com ervas. Às vezes, o único alívio que oferecem é preparar sua alma para a eternidade. A esperança de cura é um delírio luxuoso. Remédios? Prepare-se para o cardápio. Pó de múmia egípcia, sangue de cabra misturado com vinho, pedaços de crânio humano moído, fezes secas, urina envelhecida, todos com propósitos diferentes. A epilepsia era tratada com cinzas de cabelo humano. A peste, com pedras preciosas moídas e misturadas a leite. Febre? Beber o leite de uma virgem recém-parida. Tudo isso com aprovação médica. A astrologia também entra em cena. Antes de qualquer cirurgia, consulta-se os astros. Saturno em Capricórnio? Não é um bom dia para extrair um dente. A lua está cheia? Melhor esperar para amputar, porque tudo, absolutamente tudo, está conectado. E se o céu não aprova, o bisturi fica guardado. Assim, as amputações. Você perdeu a perna? Foi mordido por um cão raivoso? Um ferimento infeccionou? O barbeiro cirurgião vai serrar fora o membro, com uma serra enferrujada, sem anestesia. Talvez uma garrafa de vinho. 3 homens seguram você. O corte é feito rápido. O grito ecoa. O coto é cauterizado com ferro em brasa. Você desmaia. Se tiver sorte, acorda. Se tiver mais sorte ainda, não acorda nunca mais. Mas o detalhe mais cruel da medicina medieval é o julgamento moral. Se você adoeceu, é porque pecou. É porque Deus quis. É castigo. Então a compaixão é rarefeita. A culpa, constante. Você se pergunta o que fez, por que merece isso? E ninguém responde. Só apontam dedos e recitam versículos. O tempo passa, a febre aumenta, as feridas se abrem. Você apodrece em vida. O cheiro do seu corpo afasta até os ratos. E no fim, você aceita. Não como resignação, mas como alívio. Porque a cura, aqui, é uma fantasia. E a morte, uma libertação. Na Idade Média, adoecer era apenas o prelúdio de desaparecer. E o que restava era torcer para que alguém lembrasse seu nome depois que o cheiro sumisse. A ideia de que educação é um direito universal é um luxo moderno. Na Idade Média, conhecimento é uma moeda rara, perigosa e quase sempre vedada à maioria das pessoas. Saber ler e escrever não é apenas inútil para a maior parte da população. É, em certos contextos, considerado subversivo. Um camponês alfabetizado pode levantar perguntas. Um servo que lê pode interpretar a Bíblia por si mesmo. E isso, para os que detêm o poder, é uma ameaça maior do que um exército. Então vamos lá. Você quer estudar. Parabéns.
Só que você nasceu pobre, sua família vive em função da sobrevivência, e ninguém na sua linhagem teve contato com um livro. Livros, aliás, são objetos quase mitológicos, manuscritos, feitos à mão por monges, em mosteiros escuros, com penas mergulhadas em tinta de fuligem. Cada página leva dias para ser feita. Cada volume, anos. Um único livro pode valer mais que sua casa. Ou seja, você não verá um. Se você for menino e tiver sorte, talvez o padre local te ensine a assinar o nome. Algumas letras, um pedaço de salmo, uma Ave Maria. Isso se ele não estiver ocupado demais tentando manter os registros da vila ou cuidando de seu próprio rebanho espiritual. Agora, se você for menina, esqueça. A educação feminina é praticamente inexistente. Salvo raras exceções, freiras em conventos ou filhas de nobres, mulheres são vistas como frágeis demais para o saber. A ideia é simples. Quanto menos você souber, menos tentada será a questionar sua posição no mundo. Mas digamos que você seja um garoto esperto, filho de um artesão bem posicionado. Talvez você consiga uma vaga em uma escola de monges. Lá, o ensino é rígido, repetitivo e inteiramente centrado na religião. Você aprende latim e a decorar trechos da Bíblia. A punição por errar é física. Rapa na cabeça, vergastada na palma da mão, castigo de joelhos sobre milho seco. A dor faz parte da pedagogia. A escola é escura, fria, com cheiro de tinta velha e corpos não lavados. O silêncio é obrigatório. O pensamento livre, punido. Não há espaço para dúvida, só para memorização. O professor é uma figura autoritária, mais inquisidor do que mentor. Você aprende a escrever com pena e tinta, mas jamais ousa escrever algo que não seja autorizado. Criatividade é heresia. Imaginação, um desvio. E o conteúdo? Matemática rudimentar, lógica filosófica baseada em Aristóteles, filtrado pela Igreja, gramática latina. Nada de ciências, nada de história das culturas pagãs, nada de literatura sensual. Tudo é vigiado. Tudo precisa obedecer à doutrina. E ainda assim, você está entre os privilegiados, porque o povo lá fora continua acreditando que saber ler é coisa de feiticeiro. As universidades começam a surgir no fim da Idade Média, mas são clubes fechados. Só entram homens, só nobres ou eclesiásticos. O ensino é feito em latim e o conteúdo é rigidamente teológico. A universidade forma padres, juristas, escribas, todos voltados a manter a estrutura do poder. Não há formação técnica, científica ou artística como conhecemos hoje. E mais, a universidade não é lugar de dúvida, mas de confirmação. A autoridade é a fonte do saber, e questioná-la pode custar sua vida. E se por alguma razão você desenvolver sede por conhecimento fora desse sistema, se quiser saber mais sobre o corpo humano, por exemplo? Pois saiba, a dissecação de cadáveres é proibida. A anatomia humana é um campo vedado. Os médicos estudam o corpo com base em escritos de Galeno, um médico romano que nunca cortou um cadáver humano. Erros se perpetuam por séculos. O fígado tem 5 lobos. O coração tem 3 cavidades. A mulher é um homem ao contrário. Tudo é aceito, porque foi escrito, porque foi sancionado. Os hereges intelectuais vivem nas sombras, traduzem textos árabes às escondidas, compartilham manuscritos proibidos em mercados negros de ideias. Um deles, um dia, será Giordano Bruno, outro, Copérnico, Galileu. Mas agora eles seriam apenas nomes em listas de suspeitos. A biblioteca é um sonho distante. A maior parte da população nunca viu um livro. Os que existem estão trancados em mosteiros. A leitura é privilégio de monges. E os monges leem sob ordens, não por prazer. Leem para copiar, para preservar, não para questionar. Um livro é algo sagrado. Profaná-lo é um pecado. Interpretá-lo sem autoridade,
um crime. E mesmo se você aprender a ler, o que você vai ler? A Bíblia, um ou outro tratado, uma hagiografia, biografias de santos, sermões, nenhum romance, nenhuma fábula ousada, nada que alimente sua imaginação ou seu desejo de entender o mundo por conta própria. O conhecimento aqui é uma corrente, elegante, bem escrita, mas ainda assim uma corrente. A escola é prisão, o saber uma ameaça, e você, que queria apenas entender as estrelas ou saber por que os corpos adoecem, agora percebe. A Idade Média não é lugar para perguntas. É lugar para rezar, obedecer e morrer. A imagem romântica do amor como um raio que atravessa o peito, uma faísca divina entre duas almas que se reconhecem, não sobrevive à Idade Média. Aqui, o amor, ou melhor, o casamento, é um contrato, uma transação, um pacto entre famílias. Um jogo de interesses onde o coração é o que menos importa e onde o silêncio é o cimento que mantém tudo de pé. Você está em idade de casar. Isso significa que sua família está em negociações. Você pode nem saber, porque o casamento é algo que se decide entre homens adultos, com taças de vinho, cifras e cabeças inclinadas. Se você é mulher, será dada. Se homem, herdará. Seu papel não é desejar, mas aceitar. Os casamentos são arranjados cedo, às vezes na infância, e a cerimônia é, em muitos casos, apenas uma formalidade para selar o que já foi decidido. Amor? Isso pode vir depois, ou nunca. E ninguém espera que venha. O importante é que as terras sejam unidas, os rebanhos multiplicados, os dotes pagos. Sentimentos são itens supérfluos e perigosos. A mulher, após o casamento, passa a ser propriedade do marido, legalmente, socialmente, religiosamente. Ela não pode dispor de seus bens, não pode recusar ordens, não pode sequer manter sua honra sem depender do nome do esposo. A obediência é esperada, a submissão admirada, a resistência punida. O corpo feminino é controlado com precisão. A virgindade é uma obsessão coletiva. A prova do ímen intacto é exigida. A ausência de sangue na noite de núpcias pode gerar anulação do casamento, difamação pública, até mesmo violência. Mulheres são examinadas, tocadas, testadas, como mercadoria que precisa vir lacrada de fábrica. E o prazer? Esqueça. O prazer feminino é ignorado, temido ou condenado. O objetivo do sexo é a procriação. O resto é pecado. Prazer sem reprodução é luxúria. Luxúria é porta do inferno. E quem ousa falar sobre isso pode ser rotulada de bruxa. Porque uma mulher que sabe o que quer é, na visão medieval, uma mulher perigosa. A homossexualidade, então, é crime, literalmente. A sodomia é punida com prisão, tortura e até morte. Os afetos desviantes são perseguidos, silenciados, apagados. E ainda assim, eles existem. Em segredo, em cartas cifradas, em encontros noturnos, em olhares que duram meio segundo a mais do que o permitido, porque o desejo não obedece a decretos. Mas o preço de senti-lo pode ser alto demais. Mesmo dentro do casamento, o amor romântico é um luxo. O afeto cotidiano é escasso. Os toques são protocolários. As palavras doces, ausentes. O casal vive junto, mas em funções separadas. O homem caça, governa, batalha. A mulher cuida da casa, da comida, dos filhos. O encontro entre os dois é mais logístico do que amoroso. São colegas de feudo, não amantes. E ainda assim, há paixões. Sempre há. Alguém se apaixona por quem não deve. Um escudeiro por uma senhora, uma criada por um padre, um poeta por outro homem. Um segredo guardado entre cartas, entre suspiros. E às vezes, quando não há mais como conter, explode. E vira tragédia. Adúlteros são punidos com severidade. A mulher adúltera pode ser desfigurada, marcada com ferro, expulsa da comunidade.
O homem, se for nobre, pode sair ileso, mas se for camponês, também pode ser executado. A infidelidade é crime porque perturba a ordem da herança, da linhagem, da propriedade. Não se trata de ciúme, trata-se de poder. E os filhos bastardos são uma maldição. Carregam o estigma de sua origem. Não têm direito à herança. São excluídos. São sinais vivos do desvio. Às vezes são criados por tios, por madrinhas, por conventos. Às vezes são mortos ao nascer, porque o escândalo é maior que o instinto. A paixão medieval existe sim, mas nos poemas, nos salões dos trovadores. É um amor idealizado, inalcançável, muitas vezes platônico. É o cavaleiro que ama a dama casada, a dama que suspira pela sombra de alguém. É amor como sofrimento, como penitência, como catarse. Um amor que só existe porque não pode se realizar. E mesmo assim, no meio desse deserto emocional, casais reais se amam. Em silêncio, com gestos miúdos, um pão deixado na mesa, um olhar demorado, uma mão segurando a outra na hora de dormir. Eles não dizem, mas sentem. E isso é revolução. Porque amar aqui é desobedecer. A Idade Média não é inimiga do amor. Ela apenas tem medo dele, porque o amor verdadeiro é imprevisível. Incendeia castelos, derruba pactos, expõe fraquezas. E ninguém, nem mesmo um rei, está seguro contra isso. Você acha que vive em um mundo sujo? Que o metrô está imundo? Que o banheiro público da rodoviária é o ápice da degradação humana? Você não sabe o que é sujeira até viver um dia, apenas um, na pele de alguém na Idade Média. Aqui, a higiene pessoal é mais uma ficção do que uma prática. E se há algo que fede mais do que as ruas, são os corpos. O banho, por exemplo, é um luxo sazonal e perigoso. A crença predominante é que abrir os poros com água quente deixa o corpo vulnerável às doenças. A pele, segundo os entendidos da época, funciona como uma muralha contra os miasmas, aqueles vapores invisíveis e malignos que provocam todo tipo de moléstia. Abrir os poros seria como abrir os portões de um castelo em plena guerra. Resultado: quanto menos banho, melhor. Mas não se engane, isso não significa que as pessoas não tenham cheiros. Tem, e muitos. O odor corporal é parte do cenário. Axilas, pés, genitais, tudo fermenta em silêncio. E em público, perfumes, quando existem, são usados para mascarar, não para limpar. Mulheres da nobreza borrifam água de rosas nas roupas. Homens carregam sachês de ervas presas ao cinto. Mas o corpo segue ali, intocado, inalterado e fétido. As casas não têm encanamento. A água é carregada em baldes desde rios, lagos ou poços. E essa água, claro, é a mesma que serve para beber, lavar comida e dar aos animais. É comum que ela esteja turva, barrenta, com pequenos insetos boiando. E isso é o normal. Isso é o melhor cenário. As latrinas são buracos no chão. Algumas casas têm privadas rudimentares, feitas de madeira, construídas acima de fossas. Mas na maioria dos casos, as necessidades são feitas em baldes, que são esvaziados pela janela. Sim, você leu certo. Pela janela, com um grito rápido de aviso que quase nunca é ouvido. O conteúdo do balde é lançado à rua. Urina, fezes, restos de vômito. Tudo se mistura ao barro, ao tráfego, à vida. A escova de dentes não existe. Algumas pessoas mastigam galhos fibrosos para limpar os dentes. Outras esfregam panos com sal. Mas a maioria simplesmente não faz nada. Os dentes apodrecem, doem, caem. O hálito das pessoas é uma arma química. A gengiva sangra. O paladar muda. Comer, para muitos, é um ato de coragem. As roupas são lavadas raramente. E quando são, é em água fria, com cinzas ou sabão artesanal. O sabão, aliás, é um artigo caro, rende pouco e fere a pele.
A roupa de baixo, quando existe, é usada até desintegrar. Cuecas e calcinhas são privilégios. Camadas externas acumulam poeira, suor, gordura, sangue menstrual, sêmen, secreções. Tudo fica impregnado e tudo se torna invisível com o tempo. Porque o nariz, como o coração, também se adapta ao inferno. Os cabelos são um capítulo à parte. Mulheres mantêm longas melenas trançadas, cobertas com véus, porque mostrar o cabelo é sinal de vaidade ou luxúria. Os piolhos são companheiros fiéis. Pentes finos são usados para remover os ovos. Homens, dependendo da classe, raspam parte do couro cabeludo, os tonsurados, ou deixam crescer. Em ambos os casos, o odor do couro cabeludo é uma assinatura pessoal. As mãos raramente são lavadas. As unhas são negras de sujeira. E mesmo assim, essas mãos tocam os alimentos, tocam os filhos, tocam os outros. A ideia de contaminação bacteriana simplesmente não existe. E como poderia? A bactéria ainda é um segredo do futuro. Aqui, doença é castigo divino. Sujeira é parte da vida. Durante epidemias, como a peste negra, medidas de higiene são sugeridas, mas raramente seguidas. Algumas cidades queimam ervas nos cantos das ruas. Outras mandam lavar as vias com vinagre. Mas a maioria apenas reza. Reza e espera. Porque o que mata não é a pulga no rato. É a vontade de Deus. E mesmo nos momentos íntimos, a higiene é um fantasma. O sexo acontece entre corpos suados, cobertos de roupas, em camas de palha, entre lençóis imundos. Os genitais não são lavados, as mãos não são lavadas. O pós-ato não existe, e o prazer, se vier, é um bônus entre o nojo e a culpa. A menstruação é tratada com panos de linho, dobrados e reaproveitados. O cheiro do sangue menstrual é comum nos ambientes femininos, mas ninguém fala sobre isso. Mulheres que sangram são consideradas impuras. E por isso são afastadas das igrejas, das camas, da comida. A biologia feminina é, mais do que nunca, um tabu mal cheiroso. E mesmo nos mosteiros, esses centros de espiritualidade e suposta limpeza, a higiene é precária. Monges dividem banhos ocasionais, dormem em celas úmidas, raspam os cabelos com lâminas cegas e enfrentam os mesmos piolhos e sarna que o povo comum. A santidade aqui também fede. A Idade Média fede, literalmente. Fede a suor, a urina, a fezes, a mofo, a pus, a gordura, a morte. E ninguém escapa. Nem o rei, nem a cortesã, nem o padre, nem o bebê. Todos exalam, todos carregam o peso invisível da sujeira acumulada. E todos, em silêncio, se acostumam a ele. Porque na Idade Média, cheirar mal não é exceção. É identidade. Você fecha os olhos ou tenta. Mas dormir na Idade Média não é repouso, é resistência. Primeiro, o chão. Se você é pobre, e você é, dorme no chão de terra batida, coberto por palha. A palha, aliás, é lar de pulgas, percevejos, piolhos. Cada noite é uma batalha entre seu corpo e um exército de criaturas invisíveis que se alimentam da sua pele, do seu sangue, da sua presença. A cama, se existe, é um amontoado de madeira tosca, barulhenta, com cordas que afundam. O colchão? Um saco de palha ou trapos velhos. Os lençóis, quando existem, estão encardidos, repletos de suor, de gordura, de marcas de noites anteriores. O travesseiro é um bloco de tecido com penas ou nada. Conforto não é uma meta, é uma lenda. O ambiente? Frio. A madeira estala com o vento. As paredes deixam passar o ar gelado. Você se cobre com tudo o que tem. Túnicas velhas, peles, mantos. E mesmo assim, sente o frio rasgar os ossos. No verão, o oposto, calor sufocante, mosquitos zumbindo, cheiro de corpos acumulados, suor estagnado. Você gira no colchão, mas ele gruda em você. A casa não é silenciosa. Animais dormem dentro dela.
galinhas, porcos, cães, eles fazem parte da família. Ruídos constantes, cheiros constantes. E se há mais gente na casa, e sempre há, você divide o espaço com todos. Casais, crianças, idosos, todos dormem juntos. O conceito de privacidade não existe. Você ouve tudo, vê tudo, sente tudo. O medo é seu companheiro. Você dorme com um olho aberto. Porque há ladrões, há soldados, há espíritos, há ratos, há vizinhos que te odeiam. Você esconde o pouco que tem, moedas, pão, ferramentas, debaixo do corpo. Dormir é um risco. Você pode acordar com um punhal na garganta, ou não acordar. E os sonhos? Ah, os sonhos. Eles são interpretados como mensagens, avisos, profecias. Você sonha com sangue e acorda em pânico. Sonha com morte e reza. Sonha com fogo e corre para ver se a casa pegou fogo. O inconsciente ainda não foi descoberto. Freud está a séculos de distância. Aqui, o sonho é real, literal e, às vezes, fatal. As mulheres têm pesadelos recorrentes, com partos, com abortos, com filhos mortos, porque é isso que a vida oferece a elas. Crianças, por sua vez, choram a noite inteira, de fome, de frio, de medo, e ninguém as cala. Não há leite suficiente, nem palavras doces, só o tempo e a exaustão. E os monges dormem em celas frias, com horários rígidos, acordam várias vezes na noite para rezar. A disciplina do sono é parte do sacrifício. Dormir demais é pecado. Sonhar com desejos carnais, uma falha espiritual. Acordam, rezam, voltam a deitar, e assim até o amanhecer. Os nobres dormem em camas melhores, sim, mas não tão melhores quanto você imagina. O luxo é limitado. A cama é maior, mais alta, com cortinas para espantar insetos, mas ainda há piolhos, ainda há barulho. E mais, há medo. O medo de conspirações, de envenenamentos, de traições. A nobreza dorme com punhais sob o travesseiro, com criados vigiando a porta, com olhos semicerrados. E o tempo? O tempo não é marcado por relógios, mas por sinos. O sino do mosteiro marca as horas da reza. O galo canta ao amanhecer. O corpo aprende a reconhecer o escuro, a ausência total de luz, a escuridão absoluta, cortada apenas por velas trêmulas. E você, se acorda à noite, não tem o que fazer. Não há livros, não há entretenimento, só o medo. E o frio. E ainda assim, você precisa dormir. Porque o corpo cansa, porque o dia seguinte será brutal. Trabalho pesado, fome, violência, repetição. Então você fecha os olhos, ignora o barulho, o cheiro, a dor nas costas e torce para que a noite passe rápido, para que os ratos não te mordam, para que ninguém abra a porta, para que os sonhos não tragam presságios. Você dorme como quem se joga em um abismo, sem saber se vai acordar. Porque, na Idade Média, dormir não é descanso, é um ato de sobrevivência. Você acorda. O corpo está dolorido, os ossos reclamam, o ar ainda está frio. Você ouve sinos, os sinos que tocam, mais uma vez, para marcar a hora da reza. A religião aqui é mais do que fé. É o único programa disponível. É a única emissora no ar. A única história contada, repetida, recitada, imposta. Não importa se você entende latim. Você escuta, você obedece, você repete. A igreja é o centro de tudo, literalmente. A aldeia foi construída em torno dela. Ela dita o tempo, o comportamento, os medos, os castigos. O padre é uma autoridade. Mais que isso, é a voz de Deus. E a voz de Deus, na Idade Média, não aceita perguntas. Apenas silêncio. Você vai à missa porque precisa, porque não ir pode levantar suspeitas, heresia, pecado, desvio. O pecado, aliás, está em toda parte. Em cada pensamento impuro, em cada palavra atravessada, em cada pedaço de pão roubado.
E para cada pecado, há penitência, reza, castigo, vergonha pública. Os sermões são longos, em latim. A maioria não entende uma palavra, mas ninguém ousa reclamar. Porque reclamar é blasfêmia, e blasfêmia queima. Em fogueiras, em calabouços, em confissões forçadas. O medo do inferno é real, tangível. Você o sente na pele, nas noites solitárias, nos gemidos dos condenados. A arte religiosa está em toda parte. Ícones, vitrais, afrescos, sangue, dor, martírio. Os santos têm expressões de sofrimento sublime. Jesus está sempre sangrando. A Virgem está sempre chorando. O céu é inalcançável. O inferno, iminente. A vida, um teste. Um vestibular para o além. A sexualidade é policiada. O desejo é pecado. O prazer, uma armadilha. Confessar pensamentos carnais é obrigatório e perigoso. O padre escuta tudo e às vezes pune, outras vezes usa. O confessionário é um palco de poder e de abuso, mas ninguém fala, porque falar é romper o pacto. O corpo é inimigo da alma. Jejum, flagelação, abstinência. Os monges se chicoteiam para expurgar o desejo. As mulheres se enclausuram para apagar o corpo. O prazer é tentação. O riso é vaidade. A música, se não for sacra, é profana. E o teatro, uma porta para o diabo. A religiosidade popular, porém, é caótica. Cheia de santos não canonizados, de lendas, de relicários falsos, de milagres duvidosos. As pessoas acreditam em tudo, em ossos mágicos, em sangue que cura, em cruzes que choram, em poços que concedem desejos. É fé ou desespero? Talvez os dois. A Inquisição começa a rondar, lentamente, espreitando. Denúncias são anônimas, vinganças pessoais se disfarçam de zelo religioso. Uma mulher que sabe ler? Bruxa. Um homem que fala com plantas? Herege. Um velho que recusa ir à missa? Satânico. O medo se espalha como praga. E no campo, longe da vigilância direta da igreja, surgem cultos paralelos. Misturas de cristianismo com paganismo ancestral. Rituais secretos, danças proibidas, invocações, festas que celebram a colheita, a lua, os mortos, tudo sob o risco de serem descobertos e destruídos. A religião é o oxigênio e a corrente. Está em cada esquina, em cada gesto, em cada medo. Não há espaço para o ateísmo. Ser ateu é impensável. É como ser invisível. Ou pior, como ser cúmplice do diabo. Todos acreditam. Ou fingem, ou se calam. Porque no fundo, duvidar é mais assustador do que crer. Você reza, mas não sabe se está sendo ouvido. Você jejua, mas não sabe se será perdoado. Você teme, mas não tem certeza do porquê. A fé medieval não é consolo, é vigilância, é pressão, é espetáculo. E todos são obrigados a atuar. Você se senta à mesa, ou melhor, a tábua de madeira encardida apoiada por 2 blocos. Não há toalha, não há talheres. Às vezes, há uma colher de madeira, compartilhada. O prato é de barro, ou de estanho, ou uma concha escavada de uma cabaça seca. A comida é servida em grupo. Um grande caldeirão no centro. Cada um enfia sua colher, sua mão, sua pressa. O cheiro é forte, mistura de gordura velha, alho queimado, legumes passados, carne duvidosa. Você segura o vômito, porque precisa comer. E comer na Idade Média não é prazer. É necessidade, é resistência, é sobrevivência. A sopa é o prato mais comum, um caldo ralo com nabos, cenouras, cebolas, quando há. Às vezes, um pedaço de carne, dura, nervosa, salgada até o osso. Outras vezes, ossos, apenas ossos. A gordura sobe à superfície como um lembrete cínico de que aquilo um dia foi vivo. O pão é escuro, denso, azedo, feito com farinha grosseira, muitas vezes misturada com casca de árvore, sementes moídas, restos de mofo.
A farinha branca é para nobres e padres. Você come o que sobrou e mastiga devagar. Não por elegância, mas por medo de quebrar os dentes, frágeis, doentes, rachados. A carne, quando há, é um espetáculo de risco. Pode ser de porco, ou de cachorro, ou de rato. Pode estar curada, ou podre. A refrigeração é inexistente. Salgar ou defumar são os únicos métodos, e mesmo assim, falhos. Os vermes são companheiros. A carne treme. Você fecha os olhos e engole. A água? Turva, barrenta, pegajosa. Melhor beber cerveja fraca, a ale, feita com grãos fermentados, ou vinho aguado. As crianças bebem isso, porque é mais seguro que a água. A diarreia mata mais do que a guerra. A disenteria é constante. Você bebe e reza. Nas festas, o banquete é diferente. Pães maiores, carnes inteiras, tortas recheadas. Mas o risco é maior. O porco mal passado pode levar a triquinose. O peixe guardado pode causar botulismo. O queijo velho pode matar. E mesmo assim, todos comem. Porque fome não pergunta. Os vegetais são poucos e vistos com desconfiança. Muitos acreditam que eles esfriam o sangue, ou causam gases, ou estimulam desejos impuros. Tomate? Veneno. Batata? Feitiçaria? Alface? Remédio de bruxa. O conhecimento é um jogo de sorte, e o estômago, o campo de prova. As sobremesas são raras, frutas secas, mel, bolinhos fritos em gordura de porco. Tudo é pesado, tudo é doce até o enjoo. O açúcar, caríssimo, é luxo de reis. O mel, disputado por abelhas e camponeses. E os dentes apodrecem como castelos de areia. Na cozinha, o fogo arde dia e noite. O fogão é uma pedra com brasas. A fumaça enche o ambiente. Os olhos ardem. A fuligem cobre tudo. A cozinheira, geralmente uma mulher velha, mexe o caldeirão com braços queimados. E ninguém agradece. Porque ela é invisível. Você come rápido. Porque o tempo é curto. Porque o senhor feudal pode chamar. Porque os sinos da igreja tocam. Porque o trabalho te espera. Você engole, não mastiga, não saboreia. E sente a comida parada no estômago como um tijolo. À noite, o jantar é igual, ou pior. O mesmo caldo mais aguado, o mesmo pão mais duro, o mesmo medo de que amanhã não haja nada. A fome ronda, como um animal silencioso, como um aviso, como uma sentença. E mesmo assim, há quem celebre, quem agradeça, quem veja na comida um milagre. Porque estar vivo aqui é exceção. E cada garfada, ou colherada, é um passo a mais na corda bamba da sobrevivência. Seu nome aqui não importa. Ele não está registrado em papel, não está em documentos, nem em placas, nem em livros. Ele é uma vibração na boca de sua mãe, um sussurro na fila da missa, um ruído entre os gritos do mercado. E mesmo assim, você se agarra a ele como quem segura um galho em alto mar. Na Idade Média, nomes não carregam identidade, carregam função. João, o moleiro, Maria, a parteira, Pedro, o boiadeiro. Você é o que faz, não o que sente, nem o que sonha. E se muda de trabalho, muda de nome, ou desaparece. A maioria das pessoas não sabe ler o próprio nome, nem escrevê-lo. A escrita é um luxo, um segredo guardado pelos monges, pelos escribas, pelos padres. Você assina com um X, um símbolo, um desenho, um nada. A burocracia é oral, a identidade, frágil. Os nobres têm sobrenomes, títulos, brasões. Estão gravados em pedras, em tapeçarias, em histórias. Você não. Você é vento, poeira, vozes que somem com o tempo. Seus filhos, se tiver, talvez se lembrem. Seus netos, talvez não. Sua linhagem é boca a boca. E bocas se calam. Você não tem aniversário. Não comemora a idade. Porque ninguém sabe ao certo. As datas não importam. O tempo é circular. Marcado por estações, colheitas, guerras.
Se alguém pergunta quantos anos você tem, a resposta é vaga. Já vi muitas colheitas. Nasci no ano da peste. Era pequeno quando o rei morreu. O nascimento não é registrado, nem a morte. Um padre pode anotar no livro da paróquia, se tiver tempo, se lembrar, se quiser. Mas você? Você nasceu em casa, ou no campo, ou no chão, entre gritos e sangue. Ninguém contou os minutos. Ninguém pegou certidão. Apenas uma nova boca para alimentar. Um novo corpo para trabalhar. E quando você morrer, haverá choro. Talvez uma cruz de madeira, um buraco na terra, sem nome, sem lápide. O tempo cobre tudo, a chuva apaga, o musgo cresce, a história segue. E você vira silêncio. Apenas os santos são lembrados. Seus nomes viram igrejas, ruas, relíquias. Mas mesmo esses são muitos e confusos. Maria de quê? João qual? Cada vila tem seu protetor e cada nome carrega milagres e lendas. E você? Você reza para eles, enquanto o seu nome some na neblina dos séculos. E se você cometer um crime, o nome vira maldição, vira aviso. Não seja como fulano. Mas ninguém lembra o rosto, apenas a vergonha, a punição, o exemplo. Você se torna um fantasma, um eco, um tropeço no meio da missa. Os artistas não assinam obras, os poetas não leem em voz alta, os músicos não têm discos. Tudo é coletivo, tudo é anonimato. A fama é dos reis, dos bispos, dos mártires. Você canta, mas ninguém lembra sua voz. Você constrói, mas ninguém sabe sua mão. O corpo é a única prova de que você existe. Suas cicatrizes, suas rugas, seu cansaço. Mas o corpo também morre, também apodrece, também some. E com ele, seu nome, sua história, seu tudo. A memória é um fio fino, um fio que se rompe fácil, um fio que depende de outros, de filhos, de netos, de lendas. E se você não deixar nada, nenhum objeto, nenhuma fala, nenhuma marca, você vira vento, vira folha seca, vira silêncio. E mesmo assim, você insiste, você vive, você ama, você planta, você canta, você sofre, você resiste, porque mesmo sem nome, você é. Mesmo sem lembrança, você foi. Mesmo sem lápide, você esteve aqui. A Idade Média não quer te lembrar, mas você insiste em existir. Você sonha com castelos, com vestidos longos, com banquetes e cavaleiros, com tochas acesas e romances proibidos. A Idade Média, na sua cabeça, é uma pintura a óleo com filtro sépia, um cenário de RPG, uma série da Netflix com sotaque britânico e cortes de cabelo modernos. Mas agora que você viu, agora que você sentiu o cheiro, agora que pisou no barro, escutou os sinos, tremeu de febre e fome, ainda quer voltar? Você não teria conforto, nem sabão, nem anestesia, nem nome, nem voz. Você teria medo, dor, frio, silêncio. Seria um corpo entre muitos, um número entre os não contados, uma alma sobrevivendo por acaso, e mesmo assim, eles viveram, rezaram, cantaram, amaram, sofreram. Eles construíram catedrais com mãos rachadas, escreveram poesias à luz de velas, resistiram à peste, à guerra, à fome. E cada um deles, mesmo sem nome, pavimentou o caminho que você pisa hoje. A Idade Média não foi romântica, foi brutal e foi bela, na sua brutalidade, no modo como a esperança teimava em nascer entre os escombros, no modo como a música surgia entre os gritos, como a fé resistia entre as sombras, como o amor acontecia apesar de tudo. Então, quando ouvir alguém dizer que gostaria de viver na Idade Média, pergunte de verdade: você está pronto para ser invisível? Para sangrar sem alívio? Para rezar sem resposta? Para amar em silêncio? Para morrer esquecido? Porque na Idade Média só sobrevive quem sabe desaparecer. E você, sinceramente, não duraria um dia.